Fala, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Pedro, primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui dando uma entrevista pra gente, super legal, obrigado por abrir as portas aí do Parmeca pra gente. Imagina, para mim é um prazer participar. Que legal. Vamos começar, pode ser? Bora. Tudo bem. Antes de ir para as perguntas gerais aí sobre o seu empreendimento, eu queria saber, cara, quem que é o Pedro, meu? Qual que é a história do Pedro antes de começar o Parmeca? Como que funciona essa parte? Legal. Eu acho que eu sempre tive uma pequena veia empreendedora que começou no fundamental, quando eu estava no sexto ano. No sexto ano, eu montei minha primeira banquinha de venda. No recreio, eu comprava as coisas no mercado, trazia bala, refrigerante e vendia todos no recreio da escola. Acho que esse foi meu primeiro contato com o empreendedorismo. Desde então, foi sempre que eu visei para minha trajetória profissional. Em 2018, eu me formei no colégio, entrei na faculdade de administração e comecei a já procurar o que eu ia fazer para o futuro. E no finalzinho do ano, no primeiro ano de faculdade, eu conheci o Ricardo, que hoje é meu sócio, e a gente começou a trabalhar com delivery. Na época, a gente trabalhava com confeitaria ainda. E aí o negócio foi evoluindo. Em 2020, a gente criou o Parmeca, que é o escopo da conversa hoje. E desde então, estamos focados hoje nessa empresa, que é hoje a nossa empresa número A aí. Entendi, que legal. Mas então tem um empreendimento inteiro por trás do Parmeca. Tem um empreendimento inteiro por trás. A gente foi pegando experiência em delivery desde 2018, foi se aprofundando cada vez mais nesse segmento e a gente teve até aqui um taco de sorte que em 2020, com a pandemia, foi um setor que cresceu de maneira exponencial. Legal, Pedro. E deixa eu entender um pouco melhor, então. Aí, pandemia, mercado de delivery, como é que surgiu a ideia de abrir o Parmeca? Ótima pergunta. Acho que a gente pode até olhar para isso de duas maneiras, tanto no foco empresarial quanto no foco do cliente em específico. Olhando de maneira empresarial, uma coisa que a gente sempre buscou foi um negócio que tivesse uma grande abrangência em termos de público. Então, em primeiro lugar, a gente escolheu a culinária italiana. Pensando já em culinária italiana, a gente falou, poxa, tem que ser uma coisa um pouco mais nichada. Tem muitos restaurantes que fazem culinária italiana já. A gente precisa se diferenciar de alguma maneira dentro desse segmento. Então a gente falou, vamos fazer uma coisa um pouco mais nichada e chegamos no parmegiana, que hoje é um prato muito difundido e que nos traria um público-alvo muito grande. Agora pensando do lado do cliente, o que a gente pensou? Poxa, como a gente pode se diferenciar dentro desse mercado? Parmegiana é um prato que todo mundo vende, quase todos os restaurantes vendem. A gente tem que se diferenciar de alguma forma dentro disso, criar uma identidade. Foi aí que surgiu o Parmeca. Vamos fazer um parmegiana, mas com um novo conceito. E aí foi que a gente pensou, poxa, o que é uma coisa que ninguém faz? Escolher o queijo, por exemplo. Ninguém faz isso hoje. Então vamos deixar o cliente escolher o queijo, ele pode personalizar. O que mais que dá para ele personalizar e tornar um prato único? O molho, quem sabe? Vamos deixar o cliente escolher o molho também. Aonde mais ele pode personalizar o prato? 2 acompanhamentos, que é uma coisa que todo mundo faz, vamos deixar o cliente escolher. Então, desse jeito, a gente fez um prato que é um prato que todo mundo vende, mas de uma maneira diferente. O cliente consegue personalizar cada detalhe do prato dele e assim criar uma experiência única para ele. Poxa vida, que interessante. Então, o Parmeca é uma casa de delivery focado em parmegiana. Exatamente, mas com um novo conceito por trás. 100% personalizável. Então, 100% esse é o pulo do gato. personalizável. E além disso, uma das coisas que a gente foca muito é na qualidade do ingrediente e da experiência no final das contas. Entendi. Então a gente bolou embalagens específicas pro delivery, que entregam da melhor maneira possível. A gente pensou em mimos que o cliente pode gostar. Então todos os pratos vão com um bilhete personalizado escrito à mão para o cliente. Tudo isso para poder gerar a melhor experiência no final das contas. Principalmente no nosso caso, em que a gente atende muitas famílias. E para a gente é um privilégio participar de um momento familiar, de um almoço de família, um momento de celebração. Então a gente entendendo esse contato com o público, a gente busca sempre trazer uma experiência rica, em que o cara se sinta aconchegado na nossa marca. Puxa vida, Pedro, interessante, cara. Agora que a gente entendeu um pouco mais do Parmeca, eu queria saber, cara, quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram para implementar essa marca aí lá no começo, cara? Caramba, é uma lista grande de dificuldades, hein?
Vamos começar então. Primeiro passo, no nosso caso, foi a questão do investimento. A gente começou realmente com um baixíssimo investimento, o que acaba dificultando e atrasando as coisas. Muitas vezes você não consegue fazer as coisas da maneira ideal, mas sim da maneira que é possível. Então, acho que esse foi o principal desafio nosso. Como montar uma empresa viável financeiramente e, ao mesmo tempo, agradável ao público com pouco investimento. Esse foi o nosso principal desafio. Então, a gente começou realmente, todo o lucro que era gerado, a gente reinvestia uma parte na empresa. Então, equipamento, novas embalagens, poder valorizar melhor os funcionários que estavam com a gente. Acho que esse foi o principal desafio realmente, foi o baixo investimento no começo. Entendi, cara. Bem interessante. Aqui eu ia te perguntar quais são os diferenciais do Parmeca, mas acho que você já deixou claro pra gente aí a questão da personalização, dos ingredientes selecionados, então eu vou para a próxima aqui. Assim, quais que são as principais oportunidades e os principais desafios que o mercado de delivery enfrenta hoje, assim, mais específico para a Parmegiana? Ótima pergunta. Acho que, primeiro, principais oportunidades. Da mesma forma que foi uma dificuldade para nós, uma grande oportunidade é que o delivery demanda um baixo investimento. Então você não precisa gastar R$500 mil para montar uma loja. Você consegue, comprando equipamentos básicos, com uma equipe enxuta, uma estrutura enxuta, montar um negócio de delivery. Então acho que isso é uma grande oportunidade para quem busca entrar. A baixa barreira de entrada, que seria o baixo investimento. Agora, isso é uma faca que tem dois cortes. Entendi. Eu ia até pontuar levantar que esse ponto. A tua principal dificuldade foi o que possibilitou você iniciar o empreendimento. Entendi. Exatamente. De um lado é fácil entrar, mas por outro lado qualquer um consegue entrar. Então, principalmente na pandemia em que todo mundo se voltou para esse mercado, muitos players e muita concorrência surgiu. Então, hoje em dia, eu até brinco com quem me pergunta, não existe mais bobo no delivery. Mesmo grandes redes que antes não focavam tanto nesse mercado e que focavam no salão, hoje em dia olham como talvez sua segunda maior linha de receita. Então, muitas grandes redes focaram nesse mercado e, além disso, pequenos players também entraram nesse mercado. Então, quando você olha o conjunto, hoje em dia o delivery é um mercado de altíssima concorrência, o que representa um grande desafio também. Entendi, Pedro. Você citou agora um pouco pra gente sobre as oportunidades de uma empresa que está entrando no delivery, mas eu queria saber, faz quanto tempo que o Parmeca está rodando mesmo? O Parmeca vai fazer 4 anos agora, foi criado em setembro de 2020. Entendi. E quais são as oportunidades para uma empresa como o Parmeca, que já está atuando aí faz 4 anos, do mercado de delivery? Vocês têm campo ainda? Como é que funciona? No nosso caso, agora que a gente já é uma marca estabelecida no delivery, o nosso foco agora é a expansão da marca. Então, agora que o nosso modelo foi validado, a gente tem focado em dominar a cidade de São Paulo. Agora, dominada essa questão da cidade de São Paulo, a gente já entra num outro modelo, que seria as cidades fora de São Paulo, que acaba dificultando um pouco mais essa logística. Porém, é o que a gente tem olhado para o médio e longo prazo. Além disso, além da expansão da marca em si, a gente tem procurado outras linhas de receita. Então, como que eu posso, com o meu mesmo produto, talvez criar novas linhas e atingir novos públicos? E foi aí que surgiu o Empório Parmeca. Então agora, o que a gente resolveu fazer? Usando os mesmos molhos, os mesmos preparos que a gente já tinha para o nosso delivery, a gente resolveu estender e criar um negócio em paralelo, que seria o Empório do Parmeca, dessa vez visando já o cliente final. Então, você que gosta de cozinhar em casa no final de semana, gosta de fazer uma receita com a sua namorada, nosso novo modelo para o ano de 2024 é o Empório Parmeca, no qual você pode pedir, não pelo iFood ou as plataformas tradicionais, mas direto do nosso site. E aí você recebe o nosso molho, as nossas massas, os nossos grelhados, tudo isso para você fazer na hora e fazer a sua receita, principalmente para você que gosta de cozinhar. Entendi, bem interessante. Agora falando no modo geral, quais são as principais dificuldades do mercado de delivery? Não só do Parmeca em específico, mas do mercado em si. Eu queria poder ter um panorama um pouco geral de alguém que vive isso dia a dia. Especificamente do mercado de delivery? De delivery.
Bom, vamos lá. Apesar da equipe ser bem enxuta, a estrutura bem enxuta, você tem um parceiro gigante nessa empreitada que é o iFood ou qualquer outra plataforma que venha de delivery. Muita gente, inclusive, encara como é o meu sócio majoritário, porque ele ganha mais do que eu e tem um lucro maior do que a minha empresa, mas eu enxergo de uma outra maneira. Se você não tivesse essas empresas como o iFood, você nem teria esse mercado em primeiro lugar. Então, apesar de eles realmente comerem uma fatia grande do faturamento e terem uma comissão alta, são eles que possibilitam você chegar nesse cliente. Então, é, de certa maneira, uma oportunidade. Você consegue atingir um cliente que seria muito difícil você chegar nele de maneira direta por meio desses aplicativos. Então, é uma questão de precificação e entender que você não vai vender sem essa plataforma, então bota no preço no final das contas. Entendi. Realmente vai ficar um pouco mais caro para o cliente final, mas você tem que precificar isso antes, senão realmente sua operação fica sem nenhum tipo de lucro, né? Então acho que o maior desafio realmente é você entender essa comissão alta e conseguir precificar e embutir isso dentro do seu produto e para isso agregar valor. Não adianta só você cobrar mais caro se você não oferecer nenhum benefício para o seu cliente. Claro. Então o maior desafio é você fazer o seu cliente entender aquele preço e achar que aquele preço vale. Então, o maior desafio é você realmente agregar valor na sua marca, no seu produto, para conseguir fazer com que o seu cliente enxergue isso com uma maneira justa e queira pedir do seu delivery. Entendi. Puxa vida, realmente as taxas são complicadas dos aplicativos, a dependência dos aplicativos é uma questão que eu nem poderia imaginar como é que funciona isso aí, meu. Complicado. Inclusive, dentro desse tema, um desafio interessante para os empreendedores desse mercado é você migrar esse cliente seu que está no iFood para a sua plataforma própria. E existem várias maneiras de se fazer isso e existem várias plataformas próprias. Você pode ter o seu delivery próprio, que seria como se fosse um espelho do iFood, mas um site seu que não tem a comissão, ou você pode tentar migrar ele para outras vias, por exemplo, o telefone, você pode tentar chamar ele para o seu salão, você pode tentar chamar ele para a sua retirada. Então existem maneiras de contornar esse, acho que seria o maior desafio, mas ele é bem contornável se você souber fazer da maneira correta. Entendi, Pedro. Estamos chegando perto do final aqui e eu queria te perguntar, assim, quais são os seus sonhos para o Parmeca? Como funciona essa parte, assim? Quais são os objetivos? Onde que vocês querem chegar? É uma pergunta perspicaz, eu sei, mas mesmo assim eu gostaria de ter um panorama. Eu acho que essa resposta na ponta da língua, até porque ela está bem dentro da visão da empresa. Então, como eu imagino o Parmeca como meu objetivo final? Eu primeiro quero ser, antes de falar em número de lojas, em cidades e tal, eu quero ser uma marca estabelecida no meu cliente. Então eu quero que o cliente, na hora que ele fale, poxa, vou ter um almoço de domingo, vou pedir alguma coisa, eu quero que ele lembre do Parmeca. Esse é o meu maior objetivo. Porque uma vez que o meu cliente esteja engajado com a marca, eu consigo migrar ele tanto para pedir no meu delivery, quanto para o meu empório, quanto para uma outra marca. Então, o meu maior objetivo hoje é fixar a marca do cliente como sendo uma marca de excelência no serviço que ela se propõe a entregar, seja tanto no delivery quanto no empório, e estando ela dentro do imaginário do meu cliente, eu acredito que a gente consiga moldar muito mais essa compra do cliente. Então, o maior objetivo primário é ser uma marca estabelecida. Colocando isso em prática, nosso maior objetivo de médio, curto prazo seria, como eu já mencionei, dominar a cidade de São Paulo. Acredito que a cultura da cidade está muito próxima do resto do estado de São Paulo, então eu imagino o Parmeca dominando o estado também, nas principais cidades, os principais polos do interior de São Paulo. Feito isso, daí já é uma visão de mais longo prazo, a gente começa a pensar mais em nível Brasil. E aí já é um estudo de mercado um pouco mais aprofundado, imaginar mais quais são as cidades que são mais propensas, que tem uma cultura mais próxima da nossa, e aí sim ter uma marca estabelecida a nível Brasil, nível nacional. Entendi. Você imagina em quanto tempo você acha que vai levar para você chegar nessa marca aí de nível nacional com essa excelência? Bom, final de 2025 a gente espera já ter dominado São Paulo como cidade.
a partir daí, meados de 2026, 2027, ter o estado já nas principais cidades, e aí sim começar a prospectar mais uma visão nacional. Então isso seria mais para o final da década de 2020, lá para 2028, mais ou menos por aí. Entendi, bem interessante, Pedro. Agora eu queria te fazer a pergunta final, que eu acho que é a que eu mais esperei a reunião inteira aqui para poder te perguntar, né? Puxa vida. Que conselhos você daria para alguém que está começando a empreender assim? É complicado, eu sei, mas eu tô babando aqui, eu quero saber. O que você acha, cara? É complicado, né? Bom, vamos lá. Acho que o primeiro conselho que eu dou é: vista a marca do seu produto em primeiro lugar. Ninguém vai acreditar na sua marca se você mesmo não acreditar. Então acho que esse é o primeiro passo. Mas ele também não é só ele suficiente. Então eu farei um exercício para você que é empreendedor. Além de se apaixonar pela sua marca, tenta fazer o exercício de se colocar de fora e se colocar no lugar do seu cliente. Observa a sua marca de fora, se coloca na experiência do cliente, vê como ele faz a experiência de compra, como ela é. E aí sim você começa a validar um pouco mais o seu negócio, porque o empreendedor ele tem uma visão um pouco romantizada do seu produto muitas vezes. Só que quando você coloca isso em prática, muitas vezes o cliente, que é o seu público-alvo, não tem essa visão. Então você vai precisar entender, caramba, eu vou precisar ou criar essa demanda no meu cliente, que é um caminho um pouco mais difícil, ou eu vou precisar me adequar a uma demanda que já existe do meu cliente. Então, tendo esse pensamento um pouco de fora e colocado no olhar do cliente, você começa a identificar melhor os defeitos do seu produto, do seu serviço e começa a adequar ele melhor ao mercado. Feito isso, acho que você entra num período de provação. E aí é que o empreendedor tem que colocar a cara a tapa ali, colocar o barco na água. Vai ser um período muito difícil, tortuoso. Com certeza você vai estar com recursos limitados, estrutura limitada, resultados limitados. E aí vai ficar um caminho um pouco difícil ali de você conseguir lidar com todas essas externalidades e tal. Mas você tem que persistir, principalmente nesse começo, mas não de uma maneira cega. Sempre tentando remodelar o seu produto e adequar ele cada vez mais ao mercado. Então, por exemplo, poxa, eu sou apaixonado por esse detalhe aqui, mas ele custa muito e acaba gerando um preço muito alto no final. Então, poxa, e será que se eu mudar isso, talvez não fique aquele produto, mas fique um produto viável? Então, acho que o empreendedor ele tem que ter persistência, resiliência principalmente, mas não de uma maneira cega. Não adianta persistir no erro. Você identificou que alguma coisa não está dando certo, entende aonde ela está dando errado e mude. Não adianta você tentar fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Para ter um resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Então não tenha medo de mudar, não tenha medo de refazer as coisas, não tenha medo de se readequar. Vai ser um caminho tortuoso, porém dificilmente você vai acertar de cara. Esteja principalmente nesse modelo de testes, né, no começo, quando ele está bem embrionário, escute muito bem o feedback dos seus clientes, tente vender ou então enviar o seu produto para amigos, para que eles façam um feedback verdadeiro e absorva isso de uma maneira palpável e tente replicar isso no seu produto. Então, basicamente, o resumo é esse: você vai ter que ser duro, vai ser um caminho difícil, muitas vezes tudo vai conspirar contra você, mas você vai ter que ser forte ali e bancar sua ideia. Mas não se feche para o exterior. Esteja atento às mudanças de mercado, esteja atento ao feedback dos clientes e esteja atento à sua concorrência também. E assim você vai remodelando o seu produto e tentando deixar ele cada vez mais palpável e funcional ali. Poxa, Pedro, cara, muito obrigado, que legal, pô. Uma grande inspiração ouvir você falando aí. Você trouxe muitas das coisas que os professores trazem em aula pra gente também, que legal. É um negócio muito interessante. Baita prazer, cara. Obrigado pela oportunidade aí. Um prazer ajudar. Obrigado a toda a turma do Mackenzie, todo mundo que acompanhou até aqui. Foi um prazer, espero ter agregado na experiência de vocês. Fala aí, agora vende o teu produto, hein, meu? Agora eu coloco não só o meu produto, que é a Parmeca Cucina, à disposição de vocês, mas eu coloco o meu contato pessoal também. Podem me procurar pelo meu número, o Gustavo vai colocar meus contatos aí no vídeo. Eu fico à disposição de vocês, ficaria inclusive muito feliz de esclarecer qualquer dúvida para vocês. Show de bola. Obrigado aí Pedro. pela participação. Valeu, até mais. Até mais.
Fala, gente, puxa vida, foi um imenso prazer vir aqui no escritório do Parmeca hoje. O Pedro me recebeu super bem. É realmente inspirador ver uma empresa que começou do zero, assim, tá há 4 anos no mercado, se estabelecendo, pensando a nível Brasil. Puxa vida, dá muita força pra gente aqui. Consegui fazer diversos links com a reunião, com as coisas que a gente aprende em sala, o que foi muito interessante, deu mais força para as aulas e todo esse tipo de coisa. Ó, ganhei um bonezinho aqui do Parmeca, super legal. Indico para vocês, comi, é uma delícia. Vocês podem encontrar o Parmeca aqui em todos os principais deliveries. Sigam eles no Instagram, tem o delivery direto deles também para comprar diretamente. O produto é uma delícia. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais!